Queria saudar a você que nos assiste pelo vídeo com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós demoramos um pouquinho mais para entrar, estávamos enfrentando algumas dificuldades técnicas, mas graças a Deus o maior problema já foi resolvido e vamos partilhar juntos o pão espiritual. Nós já estamos reunidos como igreja, onde estivemos louvando a Deus, estudando a palavra, falando dos testemunhos do que Deus tem feito nas nossas vidas. E agora chegamos à segunda hora, a hora mais solene, a hora em que, creio, Jesus vai nos ensinar. Aqui eu quero me colocar só como instrumento, mas deixar que Ele nos fale por meio da sua santa palavra, a Bíblia. Nós estivemos agradecendo a Deus há pouco, e agora chegamos ao momento de agradecer de outra forma. Mostrar que realmente temos interesse tanto pelo Senhor, quanto pelas almas as quais foram compradas pelo sangue do Senhor Jesus. Durante várias semanas, nós estivemos falando aqui sobre o evangelismo na Copa do Mundo. Você que nos acompanha há muito tempo, com certeza já viu os nossos apelos para aqueles que gostariam de evangelizar. Hoje, eu queria mostrar um material para você. Nós temos aqui um material especialmente desenvolvido para aquele que quer evangelizar na Copa do Mundo. Olha aqui, eu vou chegar mais pertinho da câmera. Tá vendo? Você tem uma versão em inglês, outra em português. Não é um material agressivo, é um material de muito boa aceitação, né? Você pode ver todo ilustrado, com qualidade, ok? Digno do Senhor e também à altura da exigência daqueles que vêm aqui, das pessoas que estão acostumadas com produtos de qualidade. Qual é o propósito desta revista? O propósito dela é levar a mensagem que Deus deu ao mundo. E a mensagem está aqui, mas de uma forma muito interessante, muito criativa. E o que é que nós estamos fazendo? Nós queremos lançar um desafio a você. O desafio é o seguinte: Deus nos deu uma oportunidade única. Em 50, 60, 70 anos, ou posso dizer desde a Copa no Brasil, aí nós estamos falando aí perto de 50 para 60 anos, desde que a Copa foi no Brasil, nós jamais tivemos uma oportunidade como a que estamos tendo agora de evangelizar. Deus traz pessoas do mundo inteiro para cá. E estas pessoas podem receber uma pequena semente e voltar com a semente para os seus países. Para isso, basta que elas consigam ter acesso à nossa mensagem. Essa mensagem vai chegar quer nas mãos dela, por meio de um material físico, quer nos olhos, por meio da internet, porque também esta mensagem vai ser divulgada pela internet. E o que é que nós estamos falando? Que você tem a oportunidade de contribuir com esta obra de divulgação. Você que nos assiste sempre, sabe que nós não temos o costume de ficar pedindo dinheiro. O propósito nosso é pregar o Evangelho. Mas nós vemos aqui, irmãos, uma oportunidade para você que realmente ama Jesus e ama as almas por quem Ele morreu, para você estar contribuindo para que essas almas se salvem. Já pensou esse material aqui na mão de um turista? Esse material na mão daquela pessoa que vai assistir a decisão da Copa? Ou daquela pessoa que veio aqui e vai assistir a vários jogos? Uma pessoa que mesmo no seu país poderia ser quase inacessível, uma pessoa da alta camada da sociedade, e agora você tem a oportunidade de atingi-la por meio de uma semente. Sabe, nós estamos mesmo hoje apelando a você. E esse apelo não é um apelo meu. Nós vamos prestar relatório de todo o recurso que entrar. Nós já prestamos todo mês mesmo, não é verdade? Então você está convidado a participar desta obra, ok? A obra de auxiliar na divulgação do Evangelho para a Copa. De que forma você pode auxiliar? Ora, você solicita para nós os dados de banco, nós te informamos, você faz o depósito. E se você morar em uma das cidades onde é sediada a Copa e quiser distribuir, você também coloca um e-mail para nós dizendo: olha,
eu quero distribuir este material que eu estou ajudando a fazer. Me mande tantos folhetos, ok? E aí nós vamos enviar para você também. Queremos que todo aquele que deseja participar, participe. Não perca a oportunidade. Uma coisa só nós vamos fazer porque não temos muito recurso para imprimir tudo. Então, é claro, nós poderemos entregar revistas para distribuir para quem é ofertante e dizimista. Agora, nós não podemos garantir que nós vamos ter o suficiente para toda pessoa que mandar, mesmo aquele que não seja ofertante e dizimista, por uma razão simples, né? A quantidade que nós temos é pouca. Então, com poucas pessoas, vamos distribuir tudo, a menos que recebamos contribuições maiores. Então, se Deus tem tocado você a fazer uma contribuição maior, para que nós tenhamos um volume maior de materiais, então faça isso, porque isso vai permitir que outras pessoas que não têm o recurso, aí sim, elas possam receber o material e também fazer o evangelismo. De qualquer forma, se você tem o desejo de ajudar na distribuição e mora numa das sedes, entre em contato, tá? Porque existem locais que nós já temos pré-programados para fazer o trabalho, então nesse você pode simplesmente se unir à equipe, ok? E se você está num local onde não temos ainda uma equipe, vamos conversar e ver o que é que Deus pode fazer por nós, amém? Então não perca esta oportunidade, é única. Desde que você nasceu, jamais houve uma oportunidade tão grande como esta agora. Entre em contato, manda um e-mail para nós. O nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Repetindo, contato@advertenciafinal.com.br. Vou pedir ao Cândido para colocar o hino número 18 para nós. Vamos nos colocar em pé e estar aqui louvando a Deus, ao passo em que aqueles que estão preparados podem então fazer a entrega do dízimo e das ofertas. Bom, já vamos ter a música, ok? Enquanto isso, mais um lembrete a você. Olha só esse material. Eu acredito que você já perceba que não é um material feito em um dia, dois. É um material que exigiu muito esforço para que saísse com esta qualidade aqui. Já sai em 2 idiomas, olha só. Você está vendo aqui em português, ok? Basta virar assim, você já está lendo em inglês. Então ele vai poder atingir, creio eu, a maioria das pessoas que estarão envolvidas no evento da Copa do Mundo. Até porque os turistas que vêm, eles vêm, na maioria dos casos, garantindo-se no conhecimento do idioma inglês. É o idioma hoje de comunicação mundial. Portanto, não perca a sua oportunidade. É agora. Chegou a hora. Amém? Vamos então ter o hino, vamos cantar juntos, enquanto podemos dizimar e ofertar. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado, no mundo perdido, então a sua doce voz
eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de joelhos, pedir as bênçãos do Senhor sobre os ofertantes, os dizimistas, os membros, visitantes e as contribuições. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado. Amém. Na tua sabedoria, certamente tu tem nos dado o suficiente. Dá-nos sempre um coração agradecido a ti, ó Deus. Amém. Pedimos também que abençoes a cada um dos dizimistas, dos ofertantes, e prospere eles, Pai, segundo as promessas que estão colocadas na tua santa palavra. Amém. Que o Senhor abra os celeiros do céu e derrame bênçãos sem medida. Amém. Que elas sejam, Senhor, o suficiente para que cada um tenha o que comer, o que vestir, o que ajudar os pobres e também contribuir com a tua causa. Amém. Ó Deus, agora vamos iniciar o partir do pão da palavra. Não haveria razão de fazermos isso se o Senhor não nos abençoasse com uma medida do teu Espírito Santo. Nós pedimos a Deus que o Senhor derrame de forma copiosa e abundante a chuva do teu Espírito, ó Deus. Amém. E em particular peço que o Senhor Jesus possa me usar e eu fique escondido sobre a rocha. E assim, Senhor, Ele fale com liberdade ao teu povo por meio do instrumento. Amém. Ó Deus, esteja com cada um que nos assiste pelo vídeo também. Amém. Que ele receba a mesma bênção que os que aqui estão hão de receber. Amém. Te rogamos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. A você que nos assiste pelo vídeo, quero repetir o que já disse aos irmãos que aqui estão na igreja. A mensagem de hoje, ela é uma mensagem especial. Acredito que aqueles que a entenderem e a receberem de coração sincero, terão uma experiência com Deus diferente logo ao saírem daqui. E é justamente isso o que espero ocorra também com você que nos assiste. Convido você a abrir em Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo número 1. O assunto de hoje, meus queridos, é o juízo dos vivos. O julgamento dos vivos. A Bíblia fala que Deus há de julgar vivos e mortos. A Bíblia também nos ensina que Deus já iniciou o julgamento dos mortos há muito tempo. Agora, restaria responder à pergunta: e o juízo dos vivos? Quando começaria? Será que já começou? Como seria o juízo dos vivos? Nós vamos tratar sobre isso, irmãos. Este tema é de importância solene. E Deus deseja que este tema ele seja compreendido pelas pessoas em toda a terra. Isso não é uma opinião do pastor. Convidaria vocês a, antes de iniciarmos Apocalipse 12,
abrirem comigo em Apocalipse 14, versos 6 e 7. O profeta João diz que viu outro anjo voar pelo meio do céu, e este anjo tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegada é a hora do seu juízo. Este anjo representa pregadores como nós, porque na Bíblia, anjo também é mensageiro. Em Gálatas 4, verso 14, o apóstolo Paulo diz que os Gálatas, os crentes, receberam a ele como se ele fosse o próprio anjo de Deus, como se ele fosse Cristo mesmo, enquanto Paulo pregava a mensagem. O mundo inteiro tem que saber que chegou a hora do juízo de Deus. Mas este chegou, muitas vezes não é bem interpretado, mesmo por aqueles que creem no juízo de Deus. Mesmo por eles. Ah, mas por quê? Não, porque existem pessoas que não creem no juízo de Deus. A Bíblia diz que todos vão ser julgados. Todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo. E aqui em Apocalipse capítulo 12, nós vamos ver justamente o quando nós teríamos absoluta convicção de que o juízo dos vivos já estava em andamento. Notem que eu não estou dizendo o juízo dos vivos começou em Apocalipse 12. Não. Não é isso. Nós vamos ver que o juízo já estava em andamento, só que o povo de Deus se apercebeu de que o juízo dos vivos estava em andamento quando compreendeu a mensagem de Apocalipse 12. E é isso que havemos de ver hoje. Sem mais delongas, irmãos, vamos ler o versículo número 1. Apocalipse 12, verso 1. Viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Irmãos, antes de avançar, a respeito de que céu o texto está falando? A Bíblia nos fala do céu atmosférico, a abóbada celeste. A Bíblia nos fala do espaço sideral. E a Bíblia também nos fala do céu onde Deus habita. Pode pedir para entrar, venha, entre por favor. Fique à vontade, irmão, seja bem-vindo. Agora, a respeito de qual céu a Bíblia está dizendo? Ora, o próprio contexto bíblico tem que nos responder, não é verdade? Lembre-se que a Bíblia, originalmente, não foi dividida em capítulos e versículos. Portanto, quando eu falo do contexto, não é só Apocalipse 12 para frente. Eu posso ler desde o 11 e entender. E é justamente isso que nós vamos fazer. Vamos ler um verso antes do que lemos. Apocalipse 11, verso 19. Diz assim: E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Então, é a respeito de que céu que a Bíblia está falando? O céu onde Deus mora. O céu onde fica um templo. E este templo foi o quê? Aberto. Não foi o que nós lemos? Então, pense, um edifício com porta fechada, agora o edifício foi aberto. E quando ele foi aberto, o que aconteceu? Verso 1 do capítulo 12. Viu-se um grande sinal no céu. Ora, mas eu estava em condições de olhar para mesmo dentro do templo, porque a porta do templo estava aberta. Então eu estou olhando para o céu, e eu estou olhando para dentro do templo, e eu estou vendo lá uma mulher simbólica. Mulher simbólica, claro, porque aqui diz que ela tem a lua debaixo dos pés. Não pode ser literal, né?
Que mulher que está na Lua hoje? Alguns dizem que o homem foi para a Lua, mas isso é altamente questionado, não é verdade? Dizem que existe o cinturão de Van Allen, é impossível o homem passar por ele e chegar até lá. Bom, uma coisa é certa, seja como for, se Neil Armstrong esteve lá ou não, não há uma mulher lá. E nunca houve uma mulher na Lua. Então, nós não podemos entender isso no sentido literal. A revelação é simbólica. No templo de Deus foi vista uma mulher. E mulher representa o que, meus queridos? Igreja. Você que está nos assistindo pela primeira vez, tome nota. Em Efésios 5, versos 24 e 25, a Bíblia diz isso, ok? Compara a igreja a uma mulher e Cristo ao marido. Voltando aqui, então uma igreja foi vista lá. Aonde? Lá no templo de Deus. Agora, como que a igreja foi vista lá se nós estamos aqui na terra? Ora, a visão é simbólica. O que ele quer dizer é o seguinte, é que alguma coisa vai acontecer conosco lá no templo de Deus, certo? É alguma coisa que vai acontecer lá, embora nós estejamos na terra. E o que vai acontecer? Bom, é dito no verso 2 que a mulher estava grávida, tinha dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. O que é essa gravidez, meus irmãos? O verso 5 nos dá a entender. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quem é o filho? É Jesus. Jesus é aquele que há de governar sobre toda a terra, que há de estabelecer um reino que jamais será derrubado. Então, a mulher estava para dar à luz a Jesus. Isso, no sentido espiritual, nos transmite o seguinte: era um conjunto de pessoas que formava a igreja, e agora o caráter de Jesus estava sendo formado nestas pessoas. Este é o entendimento espiritual da coisa, né? Cristo nasce em nós quando? Quando em nossa vida reproduz-se a vida de Cristo. A Bíblia diz que o objetivo do Evangelho é esse, que Cristo nasça em nós. Vamos abrir em Colossenses, capítulo 1, verso 26. Colossenses 1, digo 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós. Então, Apocalipse 12 mostra uma ocasião na qual as pessoas aqui na terra estão em angústia, elas estão em sofrimento, elas estão em luta. E elas estão em luta por quê? Porque elas querem andar em obediência. Mas elas estão enfrentando provas duras, provas difíceis. E agora elas ali, né, entre o manter-se firme, fazer o que Jesus fez e sofrer uma tremenda humilhação, uma angústia, uma dificuldade, ou então abandonar este caminho estreito e andar no caminho do pecado e do mundo. Quantos têm vivido essa experiência, irmãos? Eu já vi várias mãos. Sabe, quando nós vivemos a experiência e daí nós lemos na Bíblia, nós já nos vemos identificados, não é verdade? Porque o Espírito de Deus testifica e diz, olha, estou falando de você. Então nós estamos aqui. Em que ano nós estamos? 2014. E nós nos identificamos com esta experiência. A cada dia nós temos nos deparado, irmãos, com esta escolha. Será que eu continuo neste caminho estreito e reproduzo o caráter de Jesus na minha vida? Ou eu abandono isso e vou para o mundo de vez? Os do mundo têm tudo e eu não tenho nada.
Os do mundo parecem não ter problemas, e eu estou cheio, carregado de problemas, muitas dificuldades. Então, isso quer dizer que eu estou na experiência desta mulher. Isso é positivo, espiritualmente falando. Porque é sinal de que nós estamos fazendo parte da mulher que vai estar vestida de sol. Ok. Agora é dito aqui que, ao mesmo tempo, no verso 3, viu-se outro sinal no céu. Então o profeta olhou o céu de Deus, o templo de Deus aberto, viu simbolicamente a igreja, mas agora ele viu outro lá. Viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Quem é o dragão? Hã? Quem é o dragão? Satanás. Está lá no verso 9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. O dragão estava lá no céu, fazendo o quê? O que vocês acham que ele fazia? Acusando. Não, isso aí é coisa que vocês já ouviram de outros. Não, não é não. É a Bíblia quem fala, e no próprio capítulo. Foi vista essa cena então. Está a mulher e está ali Satanás. E aí, olha o que é que os habitantes do céu dizem neste contexto. Verso 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora está chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Opa, então a cena é do quê? Juízo. Está lá o promotor de justiça, Satanás, usurpador, porque de justiça ele não entende nada. E ele está nos acusando. E nós estamos aqui enfrentando as situações angustiosas na terra e ainda assim estamos sendo acusados. Sabe que quando a gente, sobrecarregado por angústia, cai e daí dá uma murmuradinha, o diabo fala: tá vendo, senhor? Eu falei, ó, isso aí era meu. Bastou vir uma provinha, o senhor já viu aí, ó. Né? Sabe, irmãos, nossa murmuração tem que cessar para calar a boca do diabo. Amém. E aí, sabe, quando a gente fala assim, estou cansado, aí busca uma válvula de escape, faz alguma coisinha que Deus não gosta, aí o diabo fala: tá vendo? Falei que era meu. Nem precisou de muito. Então, irmãos, a válvula de escape nossa tem que ser o estudo da Bíblia e a oração. Aí o diabo está derrotado. Entendem? Porque o que acontece, irmãos? Quando nós estamos em angústia, a tendência é nós buscarmos uma válvula de escape. Cada um tem a sua. Olha, eu podia citar inúmeras, eu vou citar algumas aqui, certo? Tem pessoas que, quando são sobrecarregadas de ansiedade, elas se dão a comer, certo? Quer doce, quer alguma coisa, ou tomar alguma coisa, né? Tem pessoas que elas buscam extravasar em outra coisa. Vou fazer alguma coisa que Deus não gosta, mas também não vai ferir ninguém, é o que eu vou fazer, né? Pode ser um jogo, qualquer coisa, tal. Tem outros que vão extravasar de outra forma. Tudo menos fazer o que Deus está esperando, dobrar o joelho. Não é verdade? Enquanto isso, o inimigo continua acusando. Só que Deus não desiste de nós. E aí Jesus vai intercedendo e nós vamos tendo vitórias, entendeu? E aí nós vamos parando de fazer essas coisas e vamos nos firmando. E aí o diabo é derrotado. Entende? Nós estamos hoje vivenciando este juízo. Foi vista essa cena de juízo em Apocalipse capítulo 12. Agora, esta cena é de juízo de mortos ou juízo de vivos? Temos que responder esta pergunta. Não é verdade? É juízo de mortos ou de vivos? Porque quando Deus vai julgar, ele começa julgando os mortos, até para dar mais oportunidade para os vivos. É uma coisa lógica de um pai, certo? Olha, quem está vivo ainda tem chance, quem está morto já selou a sua sorte.
Então vou julgar primeiro os mortos. Depois eu parto para os vivos. Ok. A resposta está assim, ó. É cristalina diante dos nossos olhos. Leiam de novo o versículo número 2. E estava grávida, a mulher estava grávida, estava com dores de parto, e a mulher gritava. Morto grita? Não. Então aqui está falando de uma igreja de pessoas vivas. A cena é de juízo, mas é de juízo de vivos, não é juízo de mortos. Ah, minha igreja não fala isso. Ah, essa ideia é só desse pastor maluco. Meu irmão, você interprete como você quiser. Isso aí não é comigo. Não é comigo que você deve discutir, certo? É o que a Bíblia disse. Sabe, não dê ouvidos às opiniões pré-concebidas, porque elas muitas vezes nos desviam da verdade. A verdade é essa que está aqui. E se disse que a mulher gritava, é porque ela gritava mesmo. E você, quando está na situação difícil, o que é que você faz? Grita, não é? Então, é uma igreja de vivos. É o juízo dos vivos. É a respeito do juízo dos vivos que está dizendo aqui. Ok. Em que tempo? Olhem o verso 3, meus queridos. Viu-se outro grande sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha. O dragão tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as cabeças, 7 coroas, 7 diademas. Opa, 7 cabeças e 10 chifres, 7 cabeças e 10 chifres. Eu já vi isso em algum lugar. Certo? Sabe que era ano retrasado ou passado, eu não estou muito seguro, mas lá entrando no YouTube, achei um vídeo onde uma pessoa dizia assim: olha, irmãos, tem um assunto que está circulando aí na internet, todos estão falando disso, é a profecia de Apocalipse 17, que fala justamente da besta de 7 cabeças e 10 chifres. Então, tanto para vocês que estão aqui na igreja, quanto para você que nos assiste no vídeo, isso aí já pode ser que seja pão de cada dia. Você já sabe. Se você nunca viu, entre no canal TV Advertência Final do YouTube e veja lá o vídeo sobre Apocalipse 17. Você já vai entender o que eu estou falando. Em Apocalipse 17, verso 3, João disse que viu uma besta. E essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Vamos lá. O que é que as 7 cabeças da besta representam? 7 reis. 7 reis de que lugar? Do Vaticano, certo? Veja, eu não estou aqui dando o estudo de Apocalipse 17 de novo, certo? Aqui, matéria dada. 7 reis do Vaticano. E o Vaticano só passou a ter reis a partir do momento em que ele passou a existir. E ele passou a existir em 1929. E a partir dali, nós contamos Pio XI, Pio XII, João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II e o 7º, Bento XVI. E aí já vão quantos? 7. 7 cabeças. Só que tem um detalhe. Em Apocalipse 17, as cabeças não aparecem com coroas, não. Nenhuma tem coroa. Vamos abrir para ver? Apocalipse 17, verso 3. Levou-me em espírito a um deserto, em visão, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. As cabeças não têm coroas. O dragão de Apocalipse 12 tem 7 cabeças. Por que Deus colocou isso? Para que nós fizéssemos a associação entre Apocalipse 17 e Apocalipse 12. Obviamente, o dragão não é a besta, e a besta não é o dragão. Só que existe uma correlação, e essa correlação é justamente para nós entendermos tempo. Tempo. Em Apocalipse 17, as cabeças não têm coroas.
Mas em Apocalipse 12, todas as 7 cabeças têm coroas, certo? Qual era a situação em Apocalipse 17? Verso 10. São também 7 reis, em Apocalipse 17. 7 reis. 5 já caíram, 1 existe, o 6º existe. Então, olha só, em Apocalipse 17, 5 reis já reinaram, 1 rei está no poder, mas mesmo assim todas as cabeças aparecem sem coroas. Interessante. O que isso nos leva a entender? Bom, qual é o significado das coroas? Se a coroa representasse que o Papa está no poder, então nós teríamos que ver em Apocalipse 17 uma cabeça com coroa e todas as demais sem coroa, certo? Um está no poder, outros não estão no poder. Só que não era isso. Então o significado não é esse. Tá bom. Agora, outra possibilidade. Bom, a cada vez que um Papa reina, então uma coroa é colocada, simbolicamente. Fosse assim, nós teríamos que ter a besta com 6 coroas, certo? Porque já estamos no 6º. Ou então, pelo menos com 5 coroas, porque 5 já passaram e daí o 6º estava. Mas também não vimos isso. Então o significado também não é esse. Ou seja, o significado não é que as coroas são colocadas na medida em que os papas vão reinando. E só nos resta então uma alternativa. As coroas são colocadas quando todos já reinaram. Em Apocalipse 12, todos os papas já reinaram. Em Apocalipse 17, não. E agora que nós somos desafiados no nosso entender. Por quê? Apocalipse 12 fala do juízo de pessoas vivas. E não fala que o juízo começou ali. Simplesmente fala de um juízo que está acontecendo. Ou seja, não é que o juízo começa quando o 7º Papa termina o seu reinado. A Bíblia não disse isso. Eu também não posso dizer. Mas a Bíblia coloca que o juízo está em curso, o juízo dos vivos está em curso quando o 7º saiu. Ou seja, antes mesmo do 7º sair, o juízo dos vivos já estava acontecendo. Como assim? Então eu não tenho mais chance? Será que Deus já definiu o meu caso? Não, irmãos, claro que não. Deus é misericordioso. Deus dá tempo a cada um. E enquanto houver suspiro, enquanto não tiver fechado a porta da graça, há esperança. Só que tem um detalhe. Existe algo sobre o juízo que pouco ou nada se sabe. E é justamente o que vamos estudar. Como se processa o juízo dos vivos. Quando nós entendemos isso, vai ficar mais fácil entender por que é que o juízo dos vivos já começou e ainda assim nós não perdemos a nossa oportunidade. Vamos abrir em Apocalipse 12, cena do juízo. E vamos ler os versos 10 e 11. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles, os membros da igreja, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu... Eles venceram pela palavra do seu testemunho. Ah, então como é que alguém vence o diabo no juízo? É pelo que sai da sua boca. Como assim? Não estou entendendo muito bem. Então abra comigo em Mateus 12, verso 37. Aí vai ficar mais claro. Mateus 12, verso 37.
Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Que interessante. Como assim? Olha, irmãos, colocando na vida prática. Oi, bom dia. O senhor aceita um folhetinho com a palavra de Deus? Não, obrigado, não tenho interesse. Olha, isso que você está fazendo não está certo. Como não está certo? Eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Veja, não é Deus quem rejeita o homem, é o homem quem rejeita o folhetinho que alguém oferece. É o homem quem rejeita vir para a igreja e escutar a palavra. Não é verdade? A decisão é nossa. Amor, vamos para a igreja hoje? Não, hoje eu estou com preguiça. Certo? Por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Mas isso aí é só porque o pastor achou um texto na Bíblia aí e quis encaixar com a questão do juízo. Não é não. Leiam o verso anterior, verso 36. Jesus falando. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Opa, ele está falando de juízo. E no juízo, por tuas palavras, serás justificado. E por tuas palavras, tu serás condenado. A irmã até disse, né? Que a boca fala do que o coração está cheio. É verdade. Muitas vezes o pensamento já vem de muitos dias, né? E aí a boca só abre quando parece que extravasou o pensamento. É isso. Vamos abrir em João, Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, verso 19. Evangelho de João, capítulo 3, verso 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Mas o que aconteceu? A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Sabe, às vezes tem pessoas que falam, não, olha, eu sou uma pessoa que faço bem para os outros, não faço mal para ninguém e tal. Agora, eu não tenho essa filosofia de ser puritano, que nem você. Por isso que eu não vou na igreja. Quem não é da luz se afasta da luz, porque ama o mal. Fosse a verdade dita por aqueles lábios, ele diria assim, é que na verdade eu ainda gosto um pouco do mal, então eu não gosto de ir onde só tem luz. Essa é a verdade. Sabe, irmãos, Deus, ele tem um olhar que ele penetra tudo dentro de nós. Então não adianta a pessoa assim, tentar driblar a Deus. Ser boa de argumentação. Você pode ser bom de argumentação aqui na Terra. Mas e diante de Deus? Deus criou a argumentação. Não tem desculpa para ele. Ou é ou não é. Ou o coração é mesmo 100%, ou não é, e acabou. Então, quem é da luz, como diz aqui, se aproxima da luz. Quem gosta do certo, se aproxima do que é certo, quer aprender mais sobre o que é certo, quer obedecer. Quem não gosta, se afasta. E a condenação é essa, a luz veio para todos. Olha, chegou alguém que te ofereceu um estudo bíblico, bateu na tua casa e falou assim, olha, a senhora gostaria do estudo bíblico? Não, já tem a minha igreja. Aí você foi lá ouvir tudo que era a ideia do pastor. Mas a tua Bíblia ficou em casa quando você foi na igreja, ficou, né? Você ficou só bebendo o que o homem falou, mas sem saber se era verdade. Enquanto Deus mandou um mensageiro lá na tua casa falando, ó,
O senhor gostaria do estudo bíblico? Outro dia, você está lá, andando, né, na praça, alguém chega aqui, é um folhetim? Não, já tenho minha religião, sou católico. Sou feliz por ser católico. Que bom que você é feliz, amém. Agora, já pensou o que Deus tem para você? Às vezes Deus tem muitas coisas, né, que a gente não descobriu ainda. E quem sabe, quando a gente está assim, tão satisfeito da nossa situação, da nossa posição, nós estamos justamente rejeitando o convite para a vida eterna. Não desperdice a oportunidade. Irmãos, nós precisamos avaliar o seguinte. O juízo dos vivos, ele não se dá porque Deus abre o nome, Joãozinho. Não, Joãozinho não, está fora. Zezinho. Esse aqui não, esse eu gosto dele. Não é assim. Como se você, depois que você disse que aceita Jesus, você virou o preferidinho de Deus, e não importa o que você faça, Deus vai te trazer para o céu. Não é assim. Na verdade é assim, ó. Deus vai olhando para cada um de nós e o juízo vai acontecendo. Porque pelas nossas palavras nós vamos definindo o nosso destino. Entende? É pelas nossas palavras. Então, um dia a gente diz sim para Deus, no outro também. Amém? Nós estamos construindo o nosso destino. Mas eu disse sim para Deus agora e daqui 2 horas eu disse não. Você também está construindo o teu destino. Isso é invariável. Não há o que o pastor possa fazer, não há o que ninguém possa fazer. É você quem tem que escolher. Você quem tem que decidir. E a Bíblia está repleta de exemplos disso. Até no Antigo Testamento, a Bíblia nos dá exemplo de que a pessoa era julgada pelo que ela falava. E eu trago para vocês um exemplo aqui clássico, uma história. Está lá em 2 Samuel, capítulo 1. Para não ler o capítulo inteiro, vou contar a história e aí nós vamos chegar diretamente no ponto. Conta a história que houve guerra entre os israelitas e os filisteus, e nesta batalha, Saul, o rei de Israel, foi morto. Saul perseguia a Davi. Deus tinha escolhido Davi para ser o novo rei de Israel, porém Saul, o rei da situação, não aceitava. Portanto, ele queria destruir o escolhido de Deus. Obviamente não conseguiu. E acabou que Saul morreu na guerra. Um amalequita, que sabia da história, ele resolveu tirar proveito da situação. Tendo Saul morrido, ele toma algumas das posses de Saul e agora se dirige diretamente até onde estava Davi. E aí, chegando lá, ele conta uma história mentirosa. Porque conta a verdadeira história que Saul se suicidou. Ele se lançou sobre a sua própria arma. Mas aquele amalequita, pensando em conseguir honra e favores do novo rei, ele contou uma outra história. Verso 8. Davi disse, quem és tu? E eu disse, sou amalequita. Davi não, ele está contando de Saul, né? E aí o amalequita disse que Saul teria dito para ele o seguinte, verso 9. Peço-te, 2 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Então ele me disse, Saul dizendo para o amalequita, segundo a história do amalequita, peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, pois bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço e as trouxe aqui a meu senhor. Como se assim, Davi, fiz um grande trabalho para você, viu? Matei o teu inimigo, para que Davi enchesse ele de honras. Verso 11. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele, e prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel,
porque tinham caído à espada. Disse então Davi ao jovem que lhe trouxera a nova: de onde és tu? E ele disse: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. E Davi lhe disse: como não temestes tu estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos jovens e disse: chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. E ele disse: a tua própria boca testificou contra ti. Ele falou a mentira, não foi? Então pela mentira morreu. Interessante, irmãos. Sabe, esses exemplos nos são deixados para que nós entendamos como se processa o juízo. Davi, ele é um tipo de Cristo, é um representante de Cristo, não é verdade? Tanto que Jesus já era chamado filho de Davi. E aqui está uma pessoa que foi julgada pelo representante de Cristo e foi julgada conforme as suas palavras. Então não é que a sentença foi passada à revelia da pessoa, não. A sentença foi só uma confirmação do que a pessoa tinha falado. Então, como é o juízo dos vivos? É só uma confirmação do que tem acontecido na tua vida. Simplesmente o céu vai dizendo amém para o que você faz. Entende? Quer bom, quer ruim. Se é bom e para a vida eterna, amém. Se a tua escolha é para Jesus, andar pela fé, amém. Se é pela rebeldia, amém também. Assim seja, de acordo com o que você decide. É você quem decide o teu destino. Isso nos deveria fazer pensar, não é verdade? Como é que nós estamos hoje escolhendo? Queria convidar vocês para abrirem em Lucas capítulo 19, uma parábola de Jesus. A parábola das 10 minas. Então, no verso 12, é dito que certo homem nobre partiu por uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás a autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. A este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Veio o mau servo. O mau servo julgou mal ao seu senhor. O mau servo representa uma pessoa que não compreende bem o caráter de Deus. E aí, o que o rei fala para o mau servo? Pela tua boca eu te julgarei. Pela compreensão que você tinha de mim, pelo que você falou, é por isso que eu vou te julgar. Entendem?
Então sempre é pela decisão do homem. O julgamento ocorre a partir da decisão do homem. Não é um julgamento que o céu faz arbitrariamente. Não é. Então, meus queridos, por que é que o juízo dos vivos já está em curso? Ora, porque Deus sabe que nós somos a última geração. Deus sabe que somos a geração a partir da qual estarão vivos aqueles que hão de ver Jesus voltar. E então ele está simplesmente ratificando aquilo que nós estamos decidindo na Terra. E vai chegar um momento em que ele vai selar. E como é que vai ser o selo? Vamos desmistificar uma outra coisa aqui. O selo não é porque Deus olhou e falou, eu tenho 144 mil filhinhos preferidinhos. Que nem às vezes uma mãe ou um pai tem, né, um filho que gosta mais e tal. Deus não é assim. Para Deus não há acepção de pessoas. O selamento vai ser só a confirmação da nossa decisão. E que decisão será esta? Vamos abrir na Bíblia para nós vermos. Vamos para a carta a Timóteo. Carta a Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 19. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O que é iniquidade? Você que quer saber, anota um texto na Bíblia. Salmos 32, verso 2. Salmos 32, capítulo 32, versículo 2. Lá diz assim: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Essa é a tradução da Bíblia, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Ok? Então, agora nós estamos em condições de entender melhor o texto de Timóteo. O selo é: quem profere o nome de Cristo se afaste do dolo. O dolo é a intenção. Não fique cavilando, não fique cultivando na tua mente a intenção de fazer o mal. Tira isso da tua mente logo que o pensamento aparecer. Não deixe tua mente repousar nesse tipo de pensamento, nesse tipo de motivo. Aparte-se da iniquidade aquele que profere o nome de Cristo. Quando nós estivermos tão decididos a não ter nada de mal, de tal maneira que nada nos mova disso, que o diabo não consiga mais nos mover dessa decisão, então nós estaremos selados. Porque o selamento é a nossa própria decisão definitiva. Só não está selado hoje aquele que ainda não tem a decisão definitiva. Enquanto está escorregando com aquele percalço aqui, ali. Então, isso é o sinal de que a pessoa não está selada, porque ela não tomou a decisão. Só que quando ela não cair mais, nem aqui, nem ali, estiver apegada de tal forma que venha a prova que vier, e ela não se move, então ela está selada. O anjo só vem carimbar na testa, isso é simbólico, claro, para dizer amém ao que você já disse. Entende? A pessoa já tomou decisão definitiva, então o anjo, amém. Está o nome de Deus ali. Irmãos, nós estamos no tempo do juízo dos vivos e não é de hoje, já é de algum tempo. Nós vamos concluir com isso. Abram comigo em Apocalipse, capítulo 6. Aqui eu só vou colocar algo para dar assim um gostinho. É uma ponta aqui,
mas nós não vamos destrinchar o capítulo 6 para que se entenda com profundidade aquilo que estamos falando agora. Quem já conhece o tema vai conseguir entender melhor. Quem não conhece, aí vai aguardar uma outra oportunidade, onde nós vamos tratar desse tema aqui. Ou então, busca lá na loja o DVD que trata dos selos, tá? Apocalipse 6, vamos falar do terceiro selo. Terceiro selo. Verso 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. Quem é o cavalo e quem é o cavaleiro? Quem é o cavaleiro ficou fácil de ver, porque o cavaleiro tem uma balança na mão. E a balança, na época de João, era a balança romana. Sabe aquela que o verdureiro usava algumas décadas atrás? Você põe aqui o tomate e aqui você põe aqueles pezinhos, né? 10, 5, 1. Então, essa é a balança romana, né? Então, o que acontece? Esta balança, ela representava o juízo. Tanto que até hoje, né? Às vezes tem algumas instituições que representam, que é o judiciário, aí elas têm a balancinha romana. Tá? Ou seja, tempo de juízo. O tempo do terceiro selo já é tempo de juízo. E não é tempo do juízo dos mortos, porque quem conhece o selo sabe que o juízo dos mortos começou no primeiro selo. Então, se no terceiro selo aparece a balança, é para dizer que agora o juízo está indo para quem? Para os vivos. É os vivos que Deus pesa na balança. Abra em Daniel comigo, por favor. Daniel capítulo 5. A sentença que Deus proferiu sobre o rei Belsazar, dada pelo anjo. Daniel capítulo 5. Ali no verso 22 e 23, o profeta Daniel vem falando para Belsazar que ele não humilhou o seu coração diante de Deus, que ele trouxe os vasos sagrados da casa do Senhor, começou a dar louvor aos deuses falsos. E então, verso 24, foi enviada da parte de Deus uma mão e escreveu-se a escritura na parede. Esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Irmãos, eu quero ler um comentário aqui de um livro, que na verdade nada mais é do que aquilo que poderíamos só dizer de boca. Vai em linha com o que eu já gostaria de dizer, então vou ler. Acho interessante. Tá aqui. Tá aqui. Esse comentário aqui sobre o que ocorre no selo vai em linha com o que eu já gostaria de dizer para vocês. Os reclamos de Deus são colocados num prato da balança e o caráter do homem no outro. E pelas balanças do santuário celestial é a sorte de cada homem
fixada por toda a eternidade. Vede isto, vós que tendes vivido descuidadamente e tendes considerado levianamente o pecado. No segundo prato é colocado também o pecado, a orgia, o engano, os pensamentos impuros, as ações ímpias. E a preponderância ou a leveza do peso determina a felicidade ou infelicidade dos indivíduos. E no prato da balança de muitos, acha-se escrita esta inscrição: pesado foste na balança e foste achado em falta. O homem é pesado na balança e achado em falta quando está vivendo na prática de qualquer pecado conhecido. O homem é pesado na balança e achado em falta quando está na prática de qualquer pecado conhecido. Irmãos, nós já estudamos tantas vezes sobre esse assunto, não é verdade? Nós não lemos aqui em Timóteo: aparte-se da iniquidade aquele que toma o nome do Senhor. Então, aparte-se do pecado que você sabe que é pecado. Aparte-se do dolo. Ora, o que eu li aqui nada mais é do que o que a gente já leu na Bíblia. Aparte-se do dolo, aquele que quiser ser selado, aquele que não quiser ser pesado na balança e achado em falta. E finalmente, irmãos, outro que gostaria de ler aqui. O tempo do juízo é um período bem solene, em que, lembram da parábola do trigo e do joio? Quem é o trigo? Quem é o trigo? Os obedientes. Quem é o joio? Desobedientes. O trigo e o joio crescem onde? Juntos, no mesmo lugar. Mas chega um momento em que é feita uma separação. E separação é feita como? Diz a Bíblia, um será tomado e outro será deixado. A gente já estudou que isso tem a ver com o juízo de Deus. É no juízo que isso é feito. As pessoas estão na mesma igreja, uma sentada no banco do lado da outra. Só que lá no céu, um já foi tomado e outro foi deixado. Por quê? Embora ambos estejam um ao lado do outro, um tomou uma decisão certa e o outro já tomou a decisão errada. E não é uma decisão só na vida, é o conjunto das decisões. Queria deixar isso claro, tá? O tempo do juízo é um período bem solene em que o Senhor recolhe os seus dentre o joio. Os que têm sido membros da mesma família são separados. O que acontece? No tempo do juízo ocorre o quê? Separação. Separação. Ah, mas eu acabei saindo da minha igreja tal, e disseram que eu sou o joio. Opa, mas aqui diz o seguinte, ó. O Senhor recolhe os seus de entre o joio. Quer dizer, já era a interpretação bíblica. Vamos abrir lá na parábola do joio e do trigo, certo? Mateus 13. Veja lá. Mateus 13. Mateus 13, verso 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, na época da decisão final, é que se faz a separação. E o trigo é tirado do joio, enquanto o joio tem uma destinação, que é o fogo, o trigo tem outra destinação, que é o celeiro. O celeiro é o céu. E o fogo é a morte eterna, é o lago de fogo. Então o que acontece? Há uma separação. Agora você começa a refletir na sua vida. Quando é que foi que você saiu de uma igreja por causa da verdade? Aquilo foi uma
separação. O tempo do juízo é um tempo de separação. Aí você tem mais uma evidência de que o juízo dos vivos já começou e faz tempo. É o tempo de uma separação. Sobre os justos é colocado um sinal. Os que foram obedientes aos mandamentos de Deus unir-se-ão com o grupo de santos na luz. Entrarão na cidade pelas portas e terão direito à árvore da vida. Esses são tomados, os tomados e os deixados. Os tomados vão ser os que vão entrar na cidade santa pelas portas. Seu nome permanecerá no livro da vida, ao passo que os que com eles se associam terão a marca da eterna separação de Deus. Agora, o joio e o trigo estão misturados, mas então a única mão que os pode separar dará a cada um a sua verdadeira posição. Os que têm tido a luz da verdade e ouvido a mensagem de advertência, ouvido o convite à ceia das bodas, fazendeiros, negociantes, advogados, falsos pastores que têm acalmado as convicções do povo, os atalaias infiéis que não têm dado a advertência, nem conhecido a hora da noite, todos os que têm recusado obediência às leis do reino de Deus, a ele não terão direito. Os que têm procurado uma desculpa para evitar a cruz da separação do mundo, serão, com o mundo, apanhados na armadilha. Misturam-se propositadamente com o joio. O semelhante atrai o semelhante para a transgressão. É uma assimilação terrível. Os homens escolhem ficar com o primeiro grande rebelde, que tentou a Adão e Eva no Éden a desobedecer a Deus. O joio multiplica-se, pois semeiam joio e terão sua parte com a raiz de todo o pecado, o diabo. Sobre os que guardam os mandamentos de Deus é pronunciada a bênção. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham poder na árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém. Meus queridos irmãos, nós teríamos mais coisas a explorar sobre o terceiro selo, para mostrar que há décadas o juízo dos vivos já vem se processando. É por isso que Deus manda em Apocalipse 14 que o seu povo levante a voz e diga: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. A hora do juízo já chegou. Ora, como é que nós íamos pregar isso, meus queridos, se o juízo não tivesse chegado? Nós pregamos muito tempo a outra parte da mensagem que diz: e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Certo? Nós dizemos que deve-se adorar ao único Deus desde 2001. Não nos apercebendo que o juízo dos vivos já estava em curso. E a separação já vem ocorrendo. De quantos lugares você já saiu? A quantos grupos, a quantas igrejas você já pertenceu? E Deus te trouxe aqui. O tempo do juízo é o tempo de separação. É o tempo de separar joio e trigo. Meus queridos, neste tempo de juízo, que cada um de nós possa combater o bom combate. Queria retornar a Apocalipse 12 para encerrar a mensagem. Apocalipse 12. No verso 1, ele nos dá a característica daqueles que estão combatendo o bom combate. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Vestida do sol porque Cristo é o sol da justiça, não é verdade? Então ela tem fé em Jesus. Ela batalha na batalha espiritual não confiando na sua força, mas confiando na força de Jesus. Mas ela se esforça, ela não fica de braços cruzados, dizendo: não, Jesus vai fazer tudo por mim. Ele quer que nós cooperemos com Ele. Verso 2. Estava grávida com dores de parto, gritava com ânsias de dar à luz.
ela se angustiava, ela lutava com Deus, ela chorava com Deus. Aqui é dito que a mulher também tinha a lua debaixo dos pés. O astro que governa o período de trevas é a lua, representa Satanás. Então, quando Satanás vinha tentar ela orava, ela resistia e ela não caía. E ela vencia. É por isso que diz que esta mulher tem uma coroa sobre a cabeça. Coroa, na Bíblia, é símbolo de vitória. Em Apocalipse, capítulo 2, no verso 10 é dito: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, quem quer dizer hoje ao Senhor: Senhor, eu quero tomar uma decisão irrevogável ao teu lado. Eu quero estar tão firme na minha decisão de que eu não seja demovido. Eu quero receber o teu selo. Amém? Que assim seja. Irmãos, e que essa mensagem não fique só no intelecto, mas que ela se aprofunde e entre no coração, para que ela faça o que precisa fazer. Amém? Vamos nos colocar de joelhos e vamos orar. Ó Pai que estás nos céus, neste momento tão solene de juízo, nós queremos pedir que o Senhor venha ter misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, Senhor, as nossas murmurações, perdoa-nos, Senhor, as vezes em que nós buscamos um escape para não seguir na trilha sangrenta, a trilha de carregar a cruz, e que nós possamos, ó Deus, com bom ânimo, recolocar a cruz sobre os nossos ombros e avançar com passo firme, afastando-nos da iniquidade, da maldade, do dolo, e andando, Senhor, no caminho da pureza, da santidade. Dá força a cada um de nós, ó Deus. Dá-nos vitória. Abençoa com a mesma medida, Senhor, todos aqueles que assistem este vídeo. E que, Senhor, daqui para frente, este entendimento sobre o juízo, esta visão sobre o juízo, ela não saia das nossas mentes. E esclarecidos por esta visão, nós possamos combater o bom combate, até que nós estejamos tão firmemente ao teu lado, que nada venha nos mover, e então o Senhor possa colocar o teu selo sobre nós. Amém. Nós queremos nos reconsagrar hoje a Ti, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas falhas, as nossas blasfêmias contra Ti, ó Deus. Tudo aquilo, Senhor, que temos feito e que não tem Te agradado. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos vitoriosos. Amém. Te rogamos estas bênçãos e também pedimos poder para que possamos, Senhor, comunicar esta mesma mensagem a tantos que estão aí na terra e não a conhecem. A Copa está chegando, ó Deus. Nós pedimos que os teus santos anjos venham aqui formar fileiras e possam, Senhor, arrebentar as barricadas do inimigo, a fim de que o teu povo possa levar a semente verdadeira até as mãos dos turistas, as mãos das autoridades, ó Deus, as mãos de todas as pessoas que precisam receber. Só o Senhor pode fazer isso. Ajuda-nos, a Deus. Dá-nos o poder, dá-nos os meios necessários para isso e a disposição. Te rogamos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Atenção você que nos assiste, quero fazer um segundo lembrete. Está aqui a tua oportunidade de levar a mensagem que você escutou hoje avante. De uma forma resumida, esse folheto fala justamente sobre a chegada do juízo de Deus. Todas as pessoas da terra precisam receber esta mensagem. E ela foi construída de uma forma que não é agressiva. Como Deus não é agressivo. Não é algo que força a pessoa. Deus não apela compulsoriamente.
mas ela está de uma forma que pode ser aceita. Portanto, faça o teu esforço. Quer para você distribuir este material, quer para você ajudar na impressão dele. Isso tem custo, meu querido. Então, hoje, realmente, em nome de Jesus eu te peço, tire a mão do bolso e ajude a imprimir este material. Detalhe, eu não quero que você faça isso cegamente. Se você se decidir por isso, pode pedir o relatório para você saber quantos foram impressos. Eu vou te dizer que pela tiragem que nós temos até hoje, conseguimos um custo de 50 centavos por unidade, ok? Então, você já sabe quantos folhetos você pode custear. Entre em contato. Isso aqui é feito no papel couché, todo colorido, 4 por 4 cores, praticamente todas as páginas, ok? Isso tem um custo. Ninguém está aqui embutindo o custo de produção do material, nós só estamos falando de impressão. Trabalhamos 4 meses a fio para termos isso aqui. Então agora é a tua hora, amém? Entre em contato, o e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Fecha os teus olhos, vamos invocar a bênção do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos a transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Fique conosco, nosso próximo encontro é quarta-feira, horário de Brasília, 8h20 da noite. Deus te abençoe e até lá.